Vamos agora falar de outro conceito fundamental, difícil de ser entendido, muito importante na mecânica e em outras áreas do conhecimento. Trata-se do conceito de massa. E, finalmente, vamos abordar a questão de medidas de massa. Em primeiro lugar, o que é massa? Ainda não entendemos esse conceito muito bem. Veja que é um conceito importante, mas um conceito dito fundamental, que não pode ser explicado a partir de outros, né? Nós não entendemos massa porque a gente não entende ou a gente não sabe explicar, né? Porque o elétron tem a massa que tem, porque o próton tem a massa que tem, porque o nêutron tem a massa que tem, e assim por diante, né? Então, massa ainda é um problema para a ciência, né? Agora, o fato é que objetos dotados de massa são capazes de atrair outros por meio das forças gravitacionais ou da força gravitacional, né? De forma que massa está intimamente ligado ao conceito de gravitação, de força gravitacional, né? E, finalmente, queremos dizer que hoje matéria é definido como tudo aquilo que tem massa. Ou seja, não entendemos bem esse conceito, mas veremos em seguida que sabemos medir massa, né? E é isso que é importante. Agora, como é que a gente mede massa? A gente compara a massa de um objeto com a massa da unidade padrão de medida. No Sistema Internacional de Medidas, né, essa unidade de medida tem o nome de quilograma. Aqui eu tenho uma foto, ou melhor, uma ilustração, né, do quilograma padrão. É um cilindro metálico que fica muito bem guardado, né, no Instituto de Pesos e Medidas, em Paris, de forma que o quilograma é algo, este quilograma padrão fica guardado no Instituto de Pesos e Medidas. Os demais são obtidos por comparação com aquele, replicando, portanto, o quilograma padrão, né? É assim que nós medimos massa, comparando com o quilograma padrão, que é a unidade de medida padrão do Sistema Internacional de Medidas. Como é que a gente mede massa? Que tem. Comparando, colocamos um objeto, por exemplo, na balança romana de um lado e do outro, olha aí, do outro colocamos pezinhos. E a massa dos pesos, nós sabemos qual é. Ora, nós estamos aqui comparando forças gravitacionais, e é isso que é importante que a gente saiba, né? Nós medimos comparando massas, mas, na verdade, nós medimos comparando forças. A força agindo sobre o objeto é comparada com a força agindo sobre os pesos que colocamos na balança. Ora, nós podemos medir massas também utilizando tanto múltiplos quanto submúltiplos, né, do quilograma. Essa foto aqui, por exemplo, exibe um múltiplo, esse primeiro peso tem 2 quilos, o segundo tem 1 quilo, que é a unidade padrão, e depois submúltiplos. Aqui temos vários submúltiplos, né? A metade do quilograma ou 1/4 do quilograma, como é o caso desse aqui, a metade do quilograma, 2 vezes o quilograma, e assim por diante, né? 100 gramas, né? 50 gramas e assim por diante. O fato é que nós lançamos mão de várias unidades de massa, né? Por exemplo,
adotamos também um grande múltiplo da unidade quilograma, que é o que? A tonelada, de forma que a tonelada é igual a 1000 quilogramas, né? Ora, podemos adotar também a grama, muito comum, né? A grama é igual a 1/1000 do quilograma. A miligrama, os remédios, por exemplo, né? Muitas vezes a gente pede em miligramas de uma determinada substância contida no remédio. Ou seja, temos aqui a miligrama, que é 1/1000 do grama. Então, 10 a menos 6 quilogramas. Micrograma, 10 a menos 9. Ou seja, podemos utilizar tanto unidades que são múltiplas quanto submúltiplas. Uma coisa interessante é o seguinte: as massas variam muito, né? Por exemplo, a nossa galáxia, né? Aqui em quilogramas, 7 vezes 10 a 41. O Sol tem 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Mas veja, um ser humano tipicamente tem 100 quilogramas, né? Um sapo já tem 1/10 de 1 quilograma, 100 gramas aproximadamente, né? Um mosquito, uma bactéria, 10 a menos 15 quilogramas, né? Veja só, a massa do elétron é diminuta, 9 vezes 10 a menos 31. Temos então aqui no universo todo massas variando enormemente, né? Agora, aqui eu quero chamar a atenção, né, para a questão da comparação, né, da força gravitacional. Quando a gente pesa, esse objeto de um lado da balança experimenta uma força gravitacional e esse outro lado da balança experimenta uma força gravitacional que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. De forma que o que nós estamos fazendo aqui é comparar pesos, né? Comparar pesos, né? Mas é a força, é uma força-peso, né? E a partir delas, então, nós podemos inferir as massas, né? Eu posso também fazer medidas indiretas de massa, né? Porque não é possível pesar o Sol, ir lá com uma balança, e nem pesar a Terra, né? Então, temos muitos métodos, né, de inferir massas, né? Por exemplo, esta aqui seria utilizando uma das leis de Kepler, mas aqui não vale muito a gente se estender, né, em relação a esse tema. O fato é que temos uma unidade de medida de massa, né, e a partir dela temos múltiplos e submúltiplos, né, e podemos comparar massas, né? Utilizando a balança romana é a melhor maneira da gente ilustrar isso.